Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live do Fórum Ana Fonseca e dessa vez temos aqui como convidados mais do que mais do que agradecemos pela presença da ex-ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, do ex-secretário nacional de Assistência Social Marcelo Garcia, né, que tem debatido aí por todos os palcos virtuais possíveis, né, essa temática que nós vamos debater aqui, né, e a gente agradece deles terem arranjado a agenda para nos brindar aqui com a sua experiência né, o seu conhecimento sobre o tema. Né. A gente está pensando em fazer uma live de 1 hora, tá? Deixa eu ver aqui como nós estamos, tá? Fazer uma live de 1 hora, né, para que a gente, né, possa não ser cansativo para o nosso público. Tá? Eu queria. Vamos começar direto para aproveitar essa hora o mais possível. Né? Eu queria perguntar, em primeiro lugar, para ambos, tá? Né? Por que o debate no Brasil sobre renda básica, né, ele ignora o Bolsa Família? Né? O país, há 17 anos, vive a experiência mais bem-sucedida do mundo de um programa de transferência de renda com foco nos mais pobres, né? Com base no cadastro único e no Sistema Único de Assistência Social. Tá? E isso desaparece do debate e passamos a discutir, do ponto de vista do governo brasileiro, um programa chamado Renda Brasil, que não sabe exatamente o que é e que não considera essa experiência, e mesmo na oposição a setores que discutem um formato de renda básica sem considerar a experiência gigante, imensa que se tem do Bolsa Família. Enfim, isso tem a ver com disputa política, né? Ou esse desprezo tem a ver com o próprio desenho e conteúdo, né, de outras propostas? Eu posso Tereza. começar, se a ministra permitir. Claro, meu querido, toca a ficha. Eu tenho escrito e falado muito sobre a questão do Bolsa Família e da minha incompreensão, porque, quer dizer, da minha compreensão por que estão querendo tanto um outro programa. Pela parte do governo, eles querem trocar o nome e fazer um programa qualquer, porque eles querem ter um programa para chamar de seu. Eles fracassaram até agora na política social brasileira, é um fracasso, o Ministério da Cidadania vive uma agonia sem precedentes. Então, o governo, enfim, inventou. O Bolsonaro gostou lá do auxílio emergencial, de uma certa popularidade que ele alcançou, etc., que é uma popularidade, inclusive, muito baixa para tanto festejo, né? 37% de aprovação, mas ele quer, de fato, acabar com o Bolsa Família, porque acaba com a imagem de um programa social que é do governo do PT. E, diga-se de passagem, eu não sou do PT, nunca fui, né? Nunca trabalhei com o PT, sempre tive diversidades em alguns temas, mas construímos programas, várias questões juntos, como o Sistema Único de Assistência Social. Inclusive, eu queria antes, faltou falar, que é um prazer estar aqui no Fórum Ana Fonseca, inclusive pela figura da Ana Fonseca, né? Que foi uma pessoa, uma amiga querida, que implantou o Bolsa Família lá em 2003. Eu era secretário, no início de 2004, eu era secretário municipal da cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Cesar Maia, adversário do governo federal. A questão foi profundamente republicana na questão do Bolsa Família, não teve troca de cartão, tipo assim, me dá 100 mil cartões, não teve nada disso. A Ana conduziu aquilo muito bem. Nunca, eu falei para a Tereza outro dia, nunca, em 6 anos de prefeitura, foi um ministro ou o presidente da República distribuir um cartão na cidade. Nunca houve um evento de distribuição de cartão do Bolsa Família. Era considerado um direito, era, né, considerado um direito do usuário, acesso a uma segurança de renda, e isso foi totalmente... Não tinha esse estardalhaço que a gente vê toda hora de Caixa Econômica, de inclusão, nada. Era um direito que
que foi conquistado, já teve os programas anteriores, unificou e teve uma grande universalização. Tereza conduziu depois, durante 6 anos, até o golpe. Então, o governo do Temer já queria mudar o programa. Eu me lembro disso. Ele já queria, mas ele não tinha forças para isso, porque ele tinha as bandidagens dele para resolver e para se defender, né? O governo Bolsonaro não ligou para o assunto no início, mas quando veio a pandemia e o auxílio emergencial, ele quis, agora eu quero. E aí o ministro da Fazenda, porque a gente não tem ministro do Desenvolvimento Social, né? O Onyx não é nada, é simplesmente, não é nada, nós não temos ministro da Cidadania. O ministro Paulo Guedes resolveu brincar de fazer política social. Aí chamou os economistas do Ministério, que não têm experiência nenhuma em política social, nenhuma, absolutamente nenhuma, e falou assim, vamos inventar um programa social chamado Renda Brasil. E fizeram, como eu escrevi hoje, fizeram uma lambança no conceito de política social. Levaram até pito do Bolsonaro ontem em Ipatinga. Né? E pelo lado da esquerda, eu não tenho dúvida, sabe, Tereza, que PDT e PSD, na figura da Tabata Amaral e do João Campos, se uniram para desqualificar o Bolsa Família nesse falso debate entre renda básica e renda mínima. A gente não precisa de debater renda mínima no Brasil, nós temos o melhor programa do mundo de renda mínima, que é o Bolsa Família. A gente pode melhorar, qualificar, aumentar o valor, tudo isso, mas eu tenho 15 milhões de famílias atendidas no Bolsa Família, 30 milhões de pessoas no cadastro único. Por que eu preciso acabar com tudo isso de uma hora para outra para ter um programa novo? Um programa que está há 17 anos. Isso é inconcebível. Então, só para aquecer aqui, passar para a Tereza, na realidade, eu acho que foi um erro, um desejo do Paulo Guedes, que eu não vou conseguir nunca traduzir, porque ele está tão preocupado com isso, né? Ele devia estar preocupado com a economia, com a geração de emprego, né? E não repassar essa bola para a política social. Não é tarefa de política social gerar emprego. Aquilo que o Bolsonaro disse ontem, que a melhor política social é emprego, ele está errado. Né? Quem tem que gerar emprego é política econômica. A política social é para trabalhador e para desempregado, é para todos. Né? É só ele ir lá dar uma lidinha na Lei Orgânica da Assistência Social ou em qualquer outra legislação, no próprio SUS, etc. E do outro lado, eu acho que o PSB e o PDT também não gostam de essa marca social no Norte e Nordeste ser tão forte e ser ligado ao PT. E resolveram mergulhar nesse falso debate de renda básica e renda mínima. E estão todos se dando mal, porque o Bolsa Família é muito forte, ele é resiliente, ele sobreviveu 17 anos, e eu escutei muito bolsa esmola, bolsa que faz, como é que é? Mulher engravida para ter Bolsa Família. Eu escutei de tudo nesses 17 anos sobre o Bolsa Família. Bolsa esmola, as mulheres engravidam para ter Bolsa Família, ele cria vagabundos, né? De tudo eu já escutei. E a gente foi resiliente nesses 17 anos. E eu acho que a gente vai, sabe, Tereza, eu tenho esperança que nessa defesa, nessa discussão, a gente vai ser, mais uma vez, resiliente de passar por essa tormenta e o Bolsa Família superar os ataques que ele está sofrendo. Porque se ele acaba, o que a gente está garantindo é um programa sem norte, sem bússola, sem nenhuma pactuação social. Lá no final de 2003 e o ano de 2004 foram anos de muitas pactuações. Depois, em 2007, mais pactuações. Quando Tereza chegou em 2011, Ana voltou para o Ministério, mais pactuações, né? E para a gente poder expandir e universalizar. Então, tudo era discutido e negociado. Ninguém sabe, só Bolsonaro e Guedes que se trancaram numa sala e sabem o que é o Renda Brasil. E aí a gente vive isso. E os meninos lá do PSB e do PDT discutindo renda básica ou renda mínima, em vez de defender, na realidade, um programa que é da população brasileira, e não é de partido político, é do Estado, é uma política de Estado, né, que está aí há 17 anos. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar essas duas adversidades. O governo querendo um programa, matar o Bolsa Família por ódio ao PT
e querendo, de toda forma, um programa com nome novo para o Bolsonaro achar que é o pai dos pobres, quando, na realidade, ele jamais conseguirá chegar perto de uma preocupação social, ele tem uma preocupação absolutamente eleitoral, e nós temos, de outro lado, parte da esquerda, eu concentro no PDT e no PSB, fazendo o jogo da direita para também matar o Bolsa Família e eles poderem dizer que criaram o tal do Renda Brasil através dos debates que eles fazem. É um acordo que eles fizeram sem conversar, foi um acordo no olhar. É muita cumplicidade no olhar dessa esquerda com a direita brasileira, que falava que era Bolsa Esmola. Tereza. Primeiro, agradecer muito o convite, Guto, uma alegria estar aqui. Você sabe do carinho que eu tenho pela Ana, por todo o trabalho que nós fizemos juntos. Queria te cumprimentar e parabenizar aí pelo espaço, pelo esforço, né, por manter acesa essa chama e esse debate, e tudo que a Ana representa e representou para a gente. Cumprimentar o Marcelo. Eu e o Marcelo, a gente tem feito dupla aí, lives, sei lá quantas lives nós já fizemos, né, Marcelo? Nós temos que começar a contar. Acho que umas 7, 8 ou mais, se vou dar mais. E eu acho que poder estar falando, né, junto com o Marcelo, que certamente não estaria aqui defendendo uma proposta do PT, é uma tranquilidade, porque é isso que ele fala, ele testemunhou, né, num município o que foi uma construção bem-sucedida de uma política pública, né, republicana, organizada e conduzida aí pela Ana. Então, primeiro, agradecer muito estar aqui. Eu fico pensando o que a Ana responderia, sabe, Guto? E talvez o Marcelo tenha respondido o que ela falaria. Eu acho que essa frase, né, que o Bolsonaro quer um programa para chamar de seu, é uma típica frase de Ana Fonseca, né? Que tem essas tiradas assim, geniais, tinha essas tiradas geniais. E a outra coisa, eu fico me perguntando assim, imagina um país do mundo, qualquer país no mundo hoje, frente a esse crescimento da desigualdade, ampliação da pobreza que acontece no mundo todo, não é só no Brasil, né? Tendo um programa, uma base construída, como o Brasil tem. Poucos países do mundo têm uma base construída como o Brasil tem. Não é só o Bolsa Família, é o cadastro único, é ter toda essa riqueza de informações que permitiu, inclusive, que o auxílio emergencial chegasse na população. Eu estava lendo, a semana passada, um depoimento do representante do Banco Mundial aqui no Brasil, dizendo o auxílio emergencial só chegou tempestivamente, a tempo, aonde tinha o Bolsa Família e o cadastro único. Nos outros públicos, ele demorou a chegar. Tem gente que estava recebendo, há pouco tempo recebeu a primeira parcela. Então, por que chegou imediatamente no público do Bolsa Família? Exatamente porque ele estava pronto, porque ele funciona, né? Então, a pergunta que ninguém consegue responder, né, a não ser dizer é política, né, é só para trocar o nome, porque tendo um programa, que é o melhor programa de transferência de renda do mundo, o maior, com escala, com eficiência, comprovado, que funciona há 17 anos, por que ignorar essa base? Por que ignorar essa política social, né, e começar do zero? Porque não é eles estão só trocando o nome, eles estão começando do zero, eles estão jogando fora não só o Bolsa Família, mas a rede de assistência social, que organizou a base do cadastro único, certo? Usando um aplicativo, quer dizer, todo o conceito que organizou o Bolsa Família está sendo ignorado, não é? Eu estou trocando o nome, eu estou inventando, estou mudando valores, né? Estou mudando alguma funcionalidade. Não, aquilo que funcionava está sendo jogado fora. O que fez do Bolsa Família o maior, o melhor programa de transferência de renda do mundo? Né? Um monte de gente tentou o programa de transferência, você sabe disso, Guto, você sabe disso, vocês sabem disso, Marcelo sabe disso. Muitos países no mundo fizeram programas de transferência de renda.
Por que o Bolsa Família é o melhor? Não é porque tem um cartão e é feito no banco. Não é porque é uma transferência monetária. Ele é o melhor, o maior, o mais eficiente, com escala, e funciona não porque ele é uma transferência monetária, mas é o que está por trás da transferência monetária, que é, ele não substitui a rede de proteção social, ele complementa. Então, ele está junto com a política de seguridade social, ele é parte da seguridade social, ele está junto com política de aposentadoria, ele estava junto com o Sistema Único de Saúde, então ele está complementando uma rede de proteção, ampliando a proteção, aí a proteção de renda. Né? Segunda questão, ele trata o cidadão integralmente. Eu lembro de uma coisa que a Ana falava muito, Guto, que era assim, quando a pessoa é pobre, você vai lembrar disso, quando a pessoa é pobre de renda, ela não é só pobre de renda, provavelmente ela é pobre de saneamento, ela é pobre de educação, ela é pobre de saúde, ela é pobre, ela tem outras pobrezas, ela é pobre de água, né? Então, o Bolsa Família olhava essa população de baixa renda, que precisava desse auxílio, né, desse seguro de renda, olhando como nós vamos garantir as outras proteções. Então, o grande segredo do Bolsa Família é ele se colocar como se fosse uma espécie de imã, trazendo essa população pobre para a rede de proteção. E a entrada dessa rede de proteção era a rede de assistência social. Então, ele chegava no centro de referência de assistência social, esse cidadão, a cidadã, chegava para buscar o Bolsa Família, e lá ela acabava tendo acesso a mais do que o Bolsa Família. Né? Mais ainda, né? Naquilo que ela não tinha acesso, o Bolsa Família, de certa forma, explicitava o não acesso. Bom, essa mãe, tem muita gente que acha, né, Marcelo, você sabe disso, que as condicionalidades são como se fosse punição. Ah, a mãe não levou o menino na escola, então vamos punir, vamos cortar o Bolsa Família. Esse nunca foi nosso conceito. Nosso conceito era o quê? A mãe quer que o menino vá para a escola. Né? Então, como fazer, né, garantir acesso à escola? Então, de certa forma, o Bolsa Família forçou a oferta de educação, de saúde, né, não só complementou, não só olhava essas desproteções, como colocava luz sobre aqueles territórios onde você não tinha esses acessos. Quarta questão, não é um aplicativo, gente. Você tinha uma relação mediada por um servidor público, por uma pessoa. Né? Não é um aplicativo que as pessoas não conseguem nem operar. Que foi o que aconteceu com o auxílio emergencial. Quem não estava no cadastro único, quem não estava no Bolsa Família, a grande maioria da população pobre que precisou acessar o auxílio emergencial teve uma dificuldade enorme. Né? Quem estava no Bolsa Família, quem estava no cadastro único, teve outra facilidade. Por quê? Exatamente porque não era um aplicativo. Né? E a quarta questão que o Marcelo colocou, pactuação. Gente, como pode pensar num programa que pretende chegar em milhões e milhões de brasileiros, ignorando quem conhece a pobreza no Brasil, que é a rede de assistência social. Então, ignorando os municípios, ignorando a diversidade. Né? Então, por que o Bolsa Família funcionou? Vamos aprender com o que funcionou. Não é o nome. Nós não estamos discutindo o nome aqui, nós estamos discutindo por que funcionou. Por que funciona? Né? Funciona porque foi pactuado, funciona porque foi assentado na rede de assistência social, funciona porque era complementar. Exatamente o oposto do que eles estão propondo. Eles estão propondo um programa que é monetizado, só é dinheiro, certo? Mediado por um aplicativo e pela rede bancária. Eles estão apostando na destruição do SUAS, não está na conta a economia, mas, na verdade, está por trás da proposta parar o cofinanciamento, que é o que eles já estão fazendo. Né? Então, por que o Bolsa Família era o melhor? Essa é a grande pergunta. Essas são as respostas. E eles estão aproveitando o que deste conhecimento? Que é um conhecimento que a gente exporta para o mundo todo. Quando as pessoas vêm aqui entender o Bolsa Família, o que eles descobrem? Que não era uma transferência financeira, não é um cartão bancário. Eles descobrem por trás desse programa de transferência de renda uma rede de proteção à população de baixa renda mediada pela assistência social. Então,
Este é o grande segredo, é a grande chave do sucesso do Bolsa Família. É isso que nós temos que reter. É por isso que o Bolsa Família funcionou. Né? Aí a pergunta é, você tem um programa há 17 anos funcionando, por que ele não presta para ser esta referência para nesse novo momento? Né? De fato, o Bolsa Família está defasado, inclusive porque eles congelaram o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família está defasado. Segundo, o Bolsa Família, no desenho que ele tem hoje, ele era um Bolsa Família adequado para uma determinada situação. Em 2014, Marcelo, você lembra disso? O Brasil tinha 4,9% de desempregados, ou seja, vivia praticamente o pleno emprego. O grande desafio da gente naquela ocasião era o Pronatec, era como levar qualificação profissional para o público do Bolsa Família, como expandir a rede de proteção, como garantir que as crianças tivessem também acesso à educação infantil e assim por diante. Então, hoje não, hoje você tem 13% de desemprego, né, crescendo, você tem uma população inteira desprotegida, então o Bolsa Família tem que ser expandido para dar conta dessa nova realidade, criada não pelo coronavírus, criada pela desproteção e pela destruição da legislação trabalhista durante o governo Temer. Então, a gente fala, e agora você tem um monte de gente informal, e o Bolsa Família não pega essas pessoas. Bom, eles tinham congelado a fila do Bolsa Família, gente. Um monte de gente sendo desprotegida e a fila congelada. Vocês lembram do que estava acontecendo em 2019? Aí descongelaram a fila esse ano por conta do coronavírus. Então, você já tinha uma realidade, essa realidade já podia estar sendo atendida pelo próprio Bolsa Família, e essa é uma solução simples. Né? Então, por que não Bolsa Família? Só tem uma resposta. É uma questão política, né, de abandonar. São duas questões, na verdade. Uma questão política, de trocar o nome. A outra questão é cortar gastos sociais, que foi o que o Guedes tentou fazer, né? Acabar com o bônus salarial, acabar com a farmácia popular. Né? Depois eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Tá, então, emendando nessa questão dos cortes sociais, a assistência social já vinha desde o golpe com cortes orçamentários boçais, brutais. Tá? O cadastro único também veio sofrendo mudanças relevantes. Se vingar um programa como o que o governo propõe, né, a gente vai passar para alguma coisa como vamos passar do desmonte para a destruição? É isso o cenário? Né, se vingar um programa que está baseado num aplicativo e que será financiado pelo fim de outros programas sociais, né? Como fica o SUAS e o cadastro único? Inclusive, tem aqui a querida Cássia Goretti, está aqui fazendo uma pergunta específica sobre o cadastro, vou botar aqui, né, ex-ministra, qual a sua percepção sobre o destino do CAD único após o advento do auxílio emergencial? Eu queria só emendar, além do CAD único, o SUAS também. Né? Eu queria falar sobre o SUAS, porque o desmonte do SUAS começa com um golpe. E tem nome, é bom nominar quem serviu ao governo Temer para destruir o Sistema Único da Assistência Social, que foi a professora Maria do Carmo Brito Carvalho, da PUC de São Paulo. Ela serviu ao projeto do golpe, na questão do SUAS. Ela foi tão além da conta de servil, que eles inventaram, hoje eu estava pesquisando, é porque a gente esquece as coisas tortas que eles fazem. Eles inventaram, na época, em 2016, o cofrinho da família. Então, veja bem, Tereza, eles distribuíam cofrinhos para as famílias pouparem. Isso virou SUAS no golpe. Eu tenho essas fotos aqui, é claro que não deu certo, né? Mas eles mandaram fazer cofrinhos, o cofrinho da família. Ainda infantilizavam a família e colocavam culpa na família, da família não poupar o pouco que tinha para melhorar a sua habitação.
Eles tiraram da responsabilidade do poder público a questão habitacional, a questão de educação, de capacitação, e a família tinha que poupar no cofrinho da família. Isso é a invenção da Maria do Brando de Carvalho, que serviu ao governo Temer e ao governo Bolsonaro na Secretaria Nacional da Assistência Social. A gente precisa também não esquecer dessas pessoas, porque elas estão rodando por aí em busca de trabalho de consultoria. Entendeu? E a Carminha fragilizou o SUAS a partir do golpe e ainda inventou essa tolice do cofrinho da família, que na época a gente denunciou bastante. O cadastro único começou a ser abandonado também no golpe, porque o cadastro único incomoda. O cadastro único incomoda porque ele é uma leitura das desproteções sociais das famílias brasileiras. Claro que o governo Bolsonaro não quer conhecer quantas pessoas não têm banheiro, quantas pessoas não têm casa, quantas pessoas não têm nada. Elas não querem conhecer isso. Aliás, um outro exemplo mal sucedido deles essa semana. Minha Casa Minha Vida virou casa verde amarela. Vão gastar com publicidade, com logomarca, com não sei mais o que, papá. Assim, é um programa para chamar de seu. É uma invenção. Qual é o problema? Assim, quer melhorar, quer qualificar, é direito do governo que foi eleito qualificar. Agora, mudar o nome dessa... de uma tosquice, entendeu? Só para esquecer quantas habitações foram feitas ou o que o programa fez. Então, a gente está vivendo um desmonte do SUS desde 2016. O Guedes não sabe de forma nenhuma o que é SUS e cadastro único. Não, aqueles povo do Ministério da Economia não tem a menor noção do que a gente está falando. Eles estão inventando uma coisa completamente enlouquecida. E o cadastro único, para eles, é uma bobagem mesmo, porque ele joga a luz nas desproteções sociais. Claro que eles querem terminar com o cadastro. Agora, a gente vai jogar o cadastro em 19 anos. Eu estive na Índia trabalhando, o Bolsa Família não se traduz, é Bolsa Família. O cadastro único é respeitadíssimo. Nós ajudamos a implantar... Eu sou antes do governo do PT, o cadastro único vem do governo Fernando Henrique. Entendeu? Isso tudo para o lixo. Porque o governo do momento quer popularidade. Mas não é assim. O Bolsa Família deu popularidade para o Lula? Deu. Inegavelmente deu. Mas por quê? Porque era bem feito, porque era qualificado, porque era organizado, porque não tinha multidão na porta da Caixa Econômica para receber a Bolsa. Eu nunca via essa confusão para receber uma bolsa como é no atual governo, que é desorganizado, despreocupado, não se preocupa com a população pobre, que fique no sol, que fique na chuva, que fique em pé, entendeu? E olha só, para passar para a Tereza, eles vão atacar o BPC. Eles vão querer atacar o BPC. Jogando, como eles não podem atacar no valor, eles vão atacar na idade, querendo levar de 65 para 70 anos. O outro programa que é Resiliente, está aí desde 96, que a gente tirou de 70 para 67, de 67 para 65. Eles querem voltar para 70, que é uma forma de economizar. Quando eu escuto a palavra nós precisamos economizar para fazer um programa social, a frase já está errada. O conceito da frase já me induz ao que eles querem fazer. Eles querem desmontar para colocar no lugar qualquer coisa. Mas eles querem desmontar o que está dando certo. Tereza. Oi, Guto, olha só. Pegando um gancho com o que o Marcelo colocou, né? Primeiro, o sistema, é verdade, acho que o Marcelo está coberto de razão, certo? O Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência, ele vem sendo desorganizado, o sistema de saúde também, né? O sistema de assistência, na verdade, como eu acho que ele é muito mais recente, né, ele não tem as salvaguardas constitucionais, ele, na verdade, vem sendo comprimido desde a emenda constitucional 95. Né? Então, é um sistema muito mais voltado para a população vulnerável, né, menos conhecido e muito mais recente. Então, quando você coloca um teto, né, que é a emenda constitucional 95, o que está acontecendo?
os programas se canibalizando. Esse é o pior cenário que a gente podia ter nas políticas sociais, que é os programas, a saúde, a educação e a assistência se canibalizarem, que é o que nós não podemos. A discussão é como expandir a rede de proteção. Né? Então, primeira discussão, emenda constitucional 95, que é um mote de desorganização e que atinge mais duramente do que todos os outros, do que a saúde, do que a educação, atinge a assistência social. Segundo, começaram a bypassar a própria assistência. O Marcelo pegou aí o exemplo do cofrinho, eu pego o exemplo do Criança Feliz. Como você faz um programa voltado, retornando às antigas bases, que foi uma luta para a gente tirar creche de dentro da assistência social, creche e educação, né? Então, quer dizer, você vinha construindo a rede de proteção social no Brasil, organizando conceitos, organizando as redes de proteção, né? E aí eles começam a desorganizar, criam uma estrutura paralela para cuidar do Criança Feliz, passa ao largo da própria rede de assistência social. Então, e tudo isso já fragiliza o próprio cadastro único, além de fragilizar os SUAS. Desconsideram o Conselho Nacional de Assistência Social, não implementam as decisões das conferências, não realiza a conferência de assistência social. Né? Então, você tem um conjunto de elementos que não é fácil. Né? Ir lá no conselho, Marcelo sabe disso, você ir lá pactuar com a CIT, não é? É sempre muito mais difícil do que você fazer as coisas à revelia. Só que é sustentável. Só que depois que você vai lá, negocia, né? Tem aquele elástico todo, é isso que eu quero, é isso que eu posso, e se constrói um ambiente com ambiente comum, isso tem sustentação ao longo do processo. Né? A assistência social tem que fazer tal coisa, então vem tanto de dinheiro. Esse processo de construção, que não é um processo simples, que é um processo complexo, difícil, né? Ele é sustentável. Foi isso que garantiu que o SUAS viesse crescendo, viesse se organizando, inclusive com formação e qualificação da rede. Né? Formação e qualificação da rede de assistência social, que é multidisciplinar. Então, tem todo um processo de desconstrução, desconsideração das decisões da CIT, não tomar decisão sem ouvir a tripartite, sem ouvir o Conselho Nacional de Assistência Social. Tudo isso está acontecendo, a população nem sabe, mas é isso que está acontecendo na prática. E, paralelo a isso, né, então, ao implantar o auxílio emergencial, desconsideraram a rede de assistência social, que é, inclusive, uma burrice. Né? Eles teriam evitado essas filas horríveis que o Marcelo fez referência se tivesse escutado a rede de assistência social. O que fazer? Não é só o problema de que fizeram um aplicativo. Fizeram um aplicativo mal feito, fizeram um aplicativo inadequado para a população pobre. Podia ter o aplicativo e outras alternativas e outras portas. Ignoraram isso completamente, ignoraram todo um processo de aprendizagem. Bom, isso é uma coisa. Segunda coisa, a pergunta sobre o cadastro único. Está sendo desmontado, sim. Certo? O cadastro único está sendo detonado. O aplicativo é o anticadastro único. O que é o cadastro único? Né? O cadastro único não é uma plataforma com acesso só à informação. Né? Não é lá, vai lá e preenche, né, alguns dados num aplicativo. Ele é mediado, inclusive, por um funcionário público que ajuda as pessoas a entenderem o processo e que tem um conjunto riquíssimo de informações. Essa casa tem que tipo de piso? Essa casa tem energia elétrica, tem energia de que maneira? Essa casa tem cisterna, tá ligada na rede de água? Essa família tem um idoso? Qual é o nível de escolaridade de cada uma das pessoas da família? Tudo isso nos dá indicadores de como garantir uma proteção integral. Né? O aplicativo que eles inventaram não tem sequer informação sobre a família, né? Escolaridade, informações mínimas. Né? É o anticadastro único. Eles podiam, dada a situação emergencial, ter falado, bom, vamos fazer um cadastro, vamos pegar o cadastro único, fazer transitoriamente uma coisa um pouco mais simplificada, nesse primeiro momento, para... Né? Nós já estamos com 5 meses funcionando, quer dizer, a gente podia ter buscado essas informações para saber quais são as outras desproteções. Até porque tem 18 meses de governo. Eles... claro. Só quando a pandemia começou,
já haviam 14 meses ou 15 meses de governo. A pandemia é o resultado do desmonte. Quer dizer, essa confusão toda já vinha acontecendo. Não é por conta da pandemia que criaram aplicativo. A pandemia, ela encontra o Brasil, atinge o Brasil num momento de muita fragilização. Né? Quer dizer, o sistema único já estava sendo desmontado, os CRAS já estavam funcionando meia boca, tem CRAS funcionando meio período. Né? Então, você já vinha com um processo de desorganização e a pandemia nos pega no pior momento, inclusive com um crescimento vertiginoso da população. Aí, pegando um pouco o que a gente conversava antes de começar o programa, Guto, que você falava, agora ficam dizendo, o cadastro único não pegava os invisíveis. Como assim não pegava os invisíveis, gente? E eles criaram um monte de gente com um emprego informal, né? E eles acabaram jogando uma parcela enorme da população numa situação de vulnerabilidade do ponto de vista do trabalho. E aí vem se dizer surpreso, gente, a gente não sabia que tinha tanta gente informal. Como assim não sabia? E eles criaram isso ao desmontar a rede, né, do CLT. Então, se perguntasse para a rede de assistência social, eles certamente diriam, gente, olha, cresceu demais. Só quero avisar vocês que tem gente batendo aqui na porta, muito mais intensidade do que tinha antes. Então, o processo de desmonte do cadastro único, ele está em franco processo. Certo? E o da rede de assistência social também. Né? Então, a resistência para alertar, gente, o Bolsa Família não é um programa de transferência de renda, é muito mais que isso. Ao dizer isso, a gente está dizendo isso, o cadastro único, a rede de assistência social, é isso que está em jogo hoje no Brasil. Né? Então, defender, ampliar o Bolsa Família, significa defender como garantir que esse cidadão que está vulnerável, já estava vulnerável e que tem se tornado crescentemente vulnerável à medida que a pandemia no Brasil virou, inclusive, endêmica, né? Como esse cidadão pode ser, de fato, acolhido. Então, nós temos que expandir a base do Bolsa Família e nós temos que aumentar os valores, e aumentar muito. Né? A gente está propondo aí que a linha de extrema pobreza passe de 89 para 300 e a linha de pobreza de 178 para 600, exatamente para poder garantir que, ao expandir as linhas de pobreza, a gente possa chegar nessa população, que é uma população que está vulnerável agora e que continuará vulnerável, porque a pandemia não vai passar a quarentena. Mas a pandemia ainda vai ficar com a gente um tempo, né? Então, a gente tem que se preparar para uma situação de crise de 1 ano e meio, 2 anos. Né? E para isso, nós não podemos ter um programa que seja só transferência de dinheiro via aplicativo tratado pela rede bancária. Isso não dá conta da pobreza, não dá conta da desigualdade, não dá conta do Brasil. Obrigado, Tereza. Nós estamos tendo aqui, enquanto ouvimos vocês dois, comentários ricos aqui, como esse aqui da Marcela, que é uma gestora do cadastro, né, falando do sofrimento que foi, né, o escanteamento dos gestores do cadastro para o pagamento do auxílio emergencial. E o descrédito que acabaram esses agentes públicos ficando junto ao público beneficiário, por não terem nenhuma informação, nenhuma ajuda para prestar naquele momento de aflição, de correr atrás do auxílio. Né? A mesma coisa aconteceu certamente em toda a rede de assistência social. Mas eu queria perguntar para vocês, qualquer programa, a Tereza acabou de falar, né, de subir o mais Bolsa Família, vai subir a linha de acesso ao programa estupendamente, vai ter um salto de orçamento estupendo, mas qualquer programa de transferência de renda não pode dar conta sozinho de reduzir desigualdades sociais. Né? Como é a proposta do Renda Brasil, que vai ser financiado a partir da eliminação de outros programas sociais. Né? Então, a minha pergunta
qual é a relação com um grande programa que substitua o auxílio emergencial, né? Qual é a relação que ele tem que ter, o que mais que é necessário, né, no âmbito da proteção do trabalho, né, no âmbito de mudar a PEC 95 do teto de gastos, né? Enfim, o que tem que vir junto com um grande programa de transferência de renda, né, para que você, de fato, consiga seguir num caminho de redução das desigualdades. Tem que vir respeito, entendeu? A primeira palavra tem que vir respeito para a população do país. Durante a epidemia, 8,9 milhões de pessoas perderam o emprego. 9,6 milhões de brasileiros tiveram redução de salário. 20 milhões já estavam desempregadas. Quem tem que se responsabilizar para crescimento econômico, para atração de investimentos, é o Ministério da Economia, que, de forma desrespeitosa, está inventando programa social, sem ouvir pessoas qualificadas e que possam, de fato, respeitar a população. Está um sopro assim, dá 247, não, dá 249. Não, se acabar com isso aqui, dá 252. Ah, mas tem aquele programa lá na saúde para hanseníase, dá 254. Ah, isso é uma falta de vergonha. Isso é uma falta de respeito. Existem várias minorias no Brasil que têm pequenos programas. Eu estou falando da Hansen, eu estou falando da AIDS, eu estou falando da comunidade LGBT, que nesse momento eu acho que a Damares deve ter extinguido com tudo. Entendeu? O Brasil sem homofobia. Nós estamos... eles estão caçando o programa social de minorias, dinheiro para índio, dinheiro para quilombo, dinheiro para questão racial, dinheiro de tudo que é lugar, que vai mexer diretamente com a vida da população pobre, para fazer um programa de transferência de renda para chamar de seu. Isso é muita falta de respeito, Guto. Estão lá com o orçamento na mão, que é assim, seguro-defeso, joga... hanseníase, joga lá. Farmácia popular. Gente, a população que tem diabetes, que tem hipertensão, depende disso para viver, para não morrer da doença. Eles tiveram a ousadia, a falta de respeito de falar em terminar com a farmácia popular para fazer o Renda Brasil. Então, o Renda Brasil, ele não tem perspectiva social, ele tem uma perspectiva política, ele não tem perspectiva de combate à pobreza, nenhuma. Quando eu escuto coisa assim, de aquecer a economia, né? Ele não fala em família, ele não fala o que o benefício da renda vai trazer para a família. E eles estão... presumo que não nesse momento, mas a partir das 10 horas da manhã, tratando aonde que a gente pode... tem o CRAS. Para que serve o CRAS? Não sei. Tira 1 bilhão de lá. Mas tem o proteção social de alta complexidade. Tira. Eles não sabem nem o que é isso, que é para cuidar da população de rua. E eles vão fazendo isso, eles estão desmontando pequenas redes de proteção que consolidam no SUS ou no SUAS. O seguro-defesa é um crime ambiental que eles estão propondo. É um crime ambiental. Como é que o pescador vai poder ficar sem pescar na época como é que fala? Que o peixe está se reproduzindo? Então, assim, o que eles estão fazendo é uma lista. Eles pegam o orçamento e vão ticando, e vão tirando para dar o valor que o Bolsonaro quer, porque o Bolsonaro agora diz que tem que ser R$300. Mas ninguém sabe, Tereza, por que ele quer, assim, ele não explica por que é R$300. Ele quer R$300. Agora está lá os meninos economistas fazendo a conta de onde que junta R$300. E nisso vai lá, tira do CRAS, tira do CREAS, tira do SUAS, tira disso, tira daquilo, tira do IGD. Na hora que eles não conhecem, na hora que eles descobrirem o IGD do Bolsa Família, do Cadastro Único, vai ser... Tira! Olha aí. Nem fala alto, Marcelo, não fala, porque não vai dar ideia, certo? Aí tira. Então, eles estão fazendo isso.
para juntar e dar os R$300 para o Bolsonaro. É tudo tão distorcido. O presidente da República dá pito no ministro da Economia, lá de não sei aonde, de Ipatinga, em Minas Gerais. O ministro da Economia diz que o presidente da República, se insistir nos R$300, vai sofrer impeachment. Olha a que ponto nós chegamos. E a política social brasileira virou essa... A gente fez... O Guedes, eu volto a falar, ele está conseguindo fazer uma lambança no conceito de política social. Uma lambança. Porque Bolsonaro não entende nada de nada. Nada, só nada. Mas o Guedes, minimamente, ele tem algum preparo. Ele leu lá 2 vezes o livro na versão original, etc., mas ele está fazendo uma lambança na política social que, para reconstruir, vai demorar muito. Porque não foi... Olha, só para explicar, a gente começou a implantar CRAS em 1999. A gente chegou aonde chegou 21 anos depois, com muita pactuação na CIT e no CNAS. Ninguém podia chegar para ministro e falar assim, eu quero um CRAS. Tinha uma pactuação na CIT, que era o seguinte, a cidade do Rio de Janeiro, que já tinha recebido 8, ela só receberia o 9 quando a última cidade brasileira recebesse o primeiro. Então, veja, era tudo... A Tereza falou de CIT, eu fui membro da CIT por 8 anos. Eram reuniões que duravam 2, 3 dias, mas só saía de lá com estados, governo federal e municipal concordando com a ideia. Não era voto, era consenso. Não tinha regime de votação. Se não houvesse consenso, o programa não saía. O Conselho Nacional, eu fui membro várias vezes. Tudo desmontado, desde o golpe. Osmar Terra foi o ministro do golpe e foi o ministro do Jair Bolsonaro, que saiu para dar lugar para o Onyx, que não disse que veio. E não vai dizer, não tem mínima noção do que está fazendo lá. Então, é tudo muito grave, na minha opinião, mas está faltando respeito pela população brasileira. Tereza. Guto, olha só, também, mais uma vez, pegando um gancho aqui no que o Marcelo colocou. O debate hoje é um debate de natureza eminentemente, quer dizer, com objetivos obscuros, eminentemente políticos, né, que é mudar o nome, e feito com um único desenho, que é um desenho fiscal. Né? Quer dizer, você não está discutindo a funcionalidade das coisas. Né? Ou se faz um debate completamente superficial, pegar isso que o Marcelo falou do seguro-defeso. Ah, o seguro-defeso tem problema. O seguro-defeso tem problema? Por que não já estão aí dizendo que o seguro-defeso tem problema faz 5 anos? Por que não corrige o problema? Porque o objetivo, a funcionalidade do seguro-defeso não é combater a pobreza. A funcionalidade é exatamente preservação ambiental. Quer dizer, ele tem um sentido de existência. Trabalhar, o pescador artesanal, durante um determinado período do ano, não pode pescar ou nem pode catar caranguejo, que é o período de reprodução das espécies. Isso tem uma funcionalidade. Se o programa tem problema, a funcionalidade não será resolvida com uma transferência monetária para a pobreza. Né? O assunto que tem que ser tratado, ou a questão da farmácia popular. Eu lembro, Guto, de uma outra coisa que quem me apresentou foi a Ana também, o livro da Amélia Kohn. Lembra? Cartas ao Presidente? Sim. E eu lembro que uma das coisas mais frequentes nas cartas ao presidente Lula, que ela leu, né? E depois eu fiz a nossa equipe toda ler. Não sei se você lembra disso, que eu fiz o pessoal ler tudo de novo, não as cartas lá do começo, mas as depois, porque eu acho que ela deu cartas até 2006, para tentar ver o que é capturar essa demanda real, qualitativa, né? Porque você tem um assunto mais quantitativo, mas com esse qualitativo, o que o cidadão tem de problema? E uma das coisas que mais apareceu nas cartas que a Amélia trabalhou era a população dizendo: eu gasto quase todo o dinheiro do Bolsa Família com medicamento. Eles falavam muito isso até 2006, 2007. Aí o Farmácia Popular ele vem resolver exatamente isso. Quem é um doente crônico, ele não é assim, eu tive um problema e comprei um antibiótico. Não, ele precisa de remédio para pressão para o resto da vida. Ele precisa de remédio para diabetes para o resto da vida. Ele precisa de remédio para questão renal para o resto da vida. Então,
se essa população é pobre, ela precisa dessa funcionalidade. Então, farmácia popular, não é assim, eu pego o dinheiro da farmácia popular e transfiro via cartão bancário e divido para todo mundo. Quer dizer, ele acaba com uma funcionalidade fundamental, né, estratégica, para uma parcela da população extremamente vulnerável e desprotegida por conta de uma doença crônica. Então, eles não estão preocupados, como o Marcelo colocou, em discutir política social. Eles estão preocupados em discutir política fiscal. Dado um determinado tamanho de dinheiro, como que eu pego esse dinheiro e transformo num novo programa para o presidente chamar de seu? Então, nós estamos... E pior, né? Faz isso de forma completamente ineficiente. A gente já sabe que o aplicativo não funcionou, gente. Por que nós vamos continuar neste mesmo caminho? Por um único motivo. Eu não quero rede de assistência social funcionando. Rede de assistência social não só é cara, né, em termos, mas ela gera demanda. Quer dizer, a pessoa que chega na rede de assistência social, ela expõe, na verdade, a sua vulnerabilidade. Eu não preciso só de um cartão com dinheiro. Né? Eu estou sofrendo uma violência, eu tenho uma criança numa situação de drogadição, né? Meu menino está no trabalho infantil. Quer dizer, quando você chega na rede de assistência social, você explicita uma desproteção, portanto, gera uma demanda. Né? Se é um direito meu ser protegido, é obrigação de alguém. É obrigação de quem? Do Estado. Se eu elimino essa porta de entrada, que é a assistência social, que é o cadastro único, eu, na verdade, economizo, né? Estou economizando. No médio e no longo prazo, isso que nós demoramos, né, décadas construindo, é fácil desmontar, inclusive, né, Marcelo? Você passa anos para universalizar. Não, está desmontado. Você passa anos para universalizar. Em 2, 3 anos, você desmonta isso tudo. Literalmente para universalizar os CRAs, foram 12 anos. Passo a passo, com regras muito claras. Né? E o desmonte... Não vai demorar 12 anos, certo? Em 1 ano, 2 anos, você desmonta tudo. Desmontado. Não tem técnico para trabalhar em CRAs, os recursos não estão indo. Né? Eu só queria aproveitar, por exemplo, as pessoas, você falou o seguro-defesa tem problema, ajusta o problema, mas não termina com o seguro-defesa. O Bolsa Família, durante o tempo que a gente trabalhou na prefeitura e eu presidente do CONGEMAS, que é o Conselho Colegiado Nacional de Secretários, teve ajustes. O IGD foi um ajuste, por exemplo, que nasce em 2007. Havia uma necessidade dos municípios de receberem um recurso à parte para poder dar conta do cadastro. Haviam ajustes. Não é um programa formulado em dezembro de 2003, implantado em 2004, ficaram 17 anos sem a gente conversar sobre o programa. Ao contrário. A vinda do PET para o Bolsa Família, quem decidiu, eu estava na mesa, quem deu a palavra final se vinha ou não vinha, foi o presidente Lula. Que haviam defesas que devia vir, haviam defesas que não deviam vir. Mas tudo pactuado na CIT. E aí ficou, como não tinha um acordo, o presidente da República dava... Mas a funcionalidade, né, Marcelo? A funcionalidade foi mantida. Claro. Né? Essa é a discussão. Mas ele como você mantém a funcionalidade, né? Ele não foi construído em 2004 e ficou imóvel. Né? Eu me lembro de várias questões. Tinha o dia B, que era o dia do Bolsa Família, para a gente mobilizar. Teve a questão da busca ativa muito forte quando você era ministra. Né? A questão da palavra invisível surge também em 2011, no primeiro ano que você era ministra, na busca... Eu conduzi um programa grande de busca ativa em Minas Gerais nessa época, depois em São Paulo. Ele não ficou imóvel, ele foi se aperfeiçoando. Achar que a gente tem um programa formulado em 2003 e estamos 17 anos fazendo a mesma coisa, é uma bobagem. O cadastro já está na versão 12, porque o mundo muda, a tecnologia muda. Entendeu? Não, e muda a situação, né? O Brasil hoje mudou, certo? Como consequência do desmonte da CLT, como consequência do conjunto de políticas desastrosas econômicas e como consequência também da pandemia. Isso exige que você ajuste o Bolsa Família. Vamos ajustar.
E não pegar uma coisa que funciona nos 5.570 municípios no Brasil, que é conhecido, né? Desmonta e coloca uma novidade no lugar. Né? Então, eu acho uma irresponsabilidade. Uma novidade que pode prejudicar o cidadão, que vai prejudicar o cidadão. Esse que é o mais grave. Gente, eu não defendo o Bolsa Família por outro motivo que não seja qualquer novidade agora, no desmonte que a gente vive do Sistema Único de Assistência Social, no desmonte que a gente vive das políticas assistenciais e das políticas públicas, qualquer novidade agora vai prejudicar o cidadão. E é irresponsável, né, Marcelo? Essa que é a grande verdade. Quer dizer, você está no meio de uma crise. É irresponsável e até genocida, porque você pensar em fechar... O farmácia popular passou por avaliação, ele nasce como para ser uma farmácia própria do governo, e ele é redefinido para ter postos dentro das farmácias que já existem. E funciona. Pergunta para a pessoa que vai na farmácia popular pegar o remédio, comprar o remédio por baratinho, se ela troca aquilo pelo... Porque se ela não tomar insulina todo dia, ela morre. E o dinheiro nenhum dinheiro de renda do Brasil ou do próprio Bolsa Família vai dar conta do farmácia popular. Então, a ideia de desmontar programas para consolidar um único... Porque, veja bem, só para não atrapalhar, o Bolsa Família é a junção de programas de transferência de renda. Haviam vários programas de transferência de renda, esses programas foram unificados no Bolsa Família. E as funcionalidades mantidas, né, Marcelo? Sim, mas não foi levado junto nenhum programa da hanseníase, nenhum programa do pescador, nenhum programa... o Bolsa Família não foi criado tirando recursos de programas para outros públicos específicos. Ele foi juntado e foi universalizado com recursos depois amplos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles quererem fazer um programa de R$300 ou de R$400, porque o Bolsonaro quer esse valor, acabando com programas estratégicos para populações específicas, é genocida. A gente tem que denunciar isso no mundo. Deixar hipertenso e diabético sem remédio são genocidas. Não podemos deixar. Agora, ninguém escuta a gente. A gente não consegue dar uma entrevista na imprensa, é dificílimo. A gente não consegue falar, a gente não consegue escrever. A gente está se segurando na gente mesmo. Temos culpa nisso lá no passado, de não ter organizado nossa comunicação sobre assistência social. Mas eu sei o que a população pode sofrer com esse Renda Brasil. A população sairá muito prejudicada. Porque para chegar nos R$300, eles vão canibalizar muita coisa importante. Acho que é canibalizar, eu não sei. Canibalizar, muita coisa canibalizar. Importante. E é isso. A gente tem um caminho fácil, tem um caminho seguro, que é pegar o Bolsa Família, expandir o Bolsa Família, é só mudar a legislação. Quer dizer, você tem um caminho porto seguro no meio de uma crise. E está se optando por uma aventura completamente insegura, instável, desconhecida, por um único motivo, motivos políticos. Então, realmente é uma situação muito preocupante. Eu acho que poder estar fazendo esse debate aqui é uma oportunidade, porque nós sabemos que tem um público aqui grande, né? Estou vendo a Nathalie aqui. Oi, Nathalie! Tudo bom, minha querida? Tanta gente conhecida e podem nos ajudar a estar expandindo, né? E alertando para esse risco. Pois é. Só nos resta lutar, né, e não desistir. Né? Eu vou continuar insistindo. Eu acho que eles estão muito atrapalhados, essa é a nossa sorte, né? E a sorte do cidadão brasileiro. Eles são muito incompetentes, né? Então isso também é a nossa sorte. Eles são incompetentes na questão econômica e são incompetentes, muito mais incompetentes na questão social. Então isso está dando chance para a gente provar que eles estão querendo canibalizar programas importantes para criar um programa eleitoral. Gente, nós estamos já batendo 1 hora, conforme a gente combinou. Eu queria exatamente ir por essa linha, Marcelo, pedir para vocês se conseguirem dar uma palavra de esperança, de qual é
Qual é a nossa linha justa? Eu não. Eu vou falar o seguinte: do governo Bolsonaro eu não espero nada, eu só espero o pior, entendeu? E eu não posso ter esperança no governo Bolsonaro. Para mim, seria uma contradição. Então, eu não posso dar uma palavra de esperança, porque isso seria uma utopia. Agora, contem, eu vou contar com a minha. A Maria Bethânia diz que se ela não entrar no palco e cantar, ela enlouquece. Se eu não lutar pelo que eu acredito, eu também vou para a loucura. Então, como eu ainda não quero enlouquecer, eu vou continuar lutando pelas coisas que eu acredito, que é um sistema único de assistência social público, gratuito, né, pelo programa como o Bolsa Família, que é um programa que foi republicano. Eu ouvi dizer que eles agora estão distribuindo bolsa, chega no gabinete e fala assim, eu quero 500 bolsas para a minha cidade, vou te dar, né? Então, eu quero as origens do programa de transferência de renda. Então, do governo Bolsonaro, eu não tenho esperança nem espero nada. Espero sempre o pior. Acordo sempre pensando que vai ser pior do que foi ontem. Agora, enquanto tiver voz, eu vou continuar dizendo que a gente tem que ser resiliente e lutar pela população brasileira que está sendo totalmente atingida por esse governo. E está provado na construção do Renda Brasil que ele... E tem nomes, hein? Tem muito economista de fora colaborando com essa bobagem, né? Colaborando com isso, falando que pode cortar bônus salarial, falando que pode cortar seguro-defeso. Temos que lembrar os nomes, temos que falar quem está fazendo essa sacanagem com o povo brasileiro. Não é só o governo, não. Tem economista indo para dentro do Ministério da Economia e para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal levar essas bobagens, essas informações. Mas não leva que o seguro-defeso não é uns 12 meses, só é um período. Não leva que a farmácia popular não é qualquer remédio, são remédios específicos. Leva a informação por metade. Não, só no resto lutar. É isso, a gente está fazendo isso. Pena que eu queria estar com o Guedes, eu queria estar com o Onyx na minha frente, não queria estar na tela. Eu queria que ele tivesse coragem de debater com a gente cara na cara, entendeu? O que eles estão fazendo. Que o Onyx viesse debater com a gente, que o Guedes viesse ter coragem de debater com a gente. Mas eles foram protegidos pela pandemia e ficam atrás... O Onyx não fica em lugar nenhum, mas eles ficam dando entrevista e falando das atrocidades que eles falam. Mas vai passar, Tereza. E a gente vai o Congresso, a gente tem aliados no Congresso que podem convocar eles e a gente para um debate sobre o que é Seguridade Social. Super obrigado pelo convite. Ana, é uma saudade na minha vida, eu não podia deixar de estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Marcelo. Guto, é importante a gente falar mesmo e animar a turma, porque, inclusive com informações, né? A minha experiência de estar falando sobre esse assunto e retomando o Bolsa Família tem mostrado o seguinte. Eu, inclusive, segunda-feira, estive numa reunião na AGV com economistas, né, que não são de esquerda, e, para minha surpresa, eu fui lá preparada para apanhar. Né? E, para minha surpresa, você começa a explicar isso que eu expliquei hoje aqui. Não, o Bolsa Família não é um programa de transferência de renda, gente. O Bolsa Família reduziu em 60% a mortalidade infantil. Graças ao Bolsa Família, a gente reduziu a mortalidade infantil causada por diarreia, por desnutrição. As crianças estão maiores, né? Reduziu hanseníase, reduziu tuberculose. Começa a explicar o conjunto das funcionalidades e ele diz, como que isso aconteceu? Né? E aí... Para minha alegria, na verdade, as pessoas falam, não, mas eu não sabia que tinha isso. Quer dizer, tem muita ignorância, muita desinformação. Eu acho que parte disso é nossa responsabilidade mesmo. Não é possível a gente ter colocado um ovo desse tamanho e não ter cacarejado. Né? Eles não botam ovo nenhum e passam cacarejando. Esse Renda Brasil é a 5ª vez que eles cacarejam. Eles falaram que ia ter um programa lá em março, depois já tinham o apelido Renda Brasil em dezembro, aí disseram que ia lançar, então já estão há 1 mês e meio, 2 meses falando do tal do Renda Brasil, terça-feira iam lançar e não lançaram, aí lançar na quinta, não lançaram de novo, quer dizer, o negócio cacareja, não bota um ovo nenhum. Né? Então, eu acho que nós temos uma oportunidade de pegar esses poucos espaços, cobrar dos nossos parlamentares, mas principalmente
ajudar a construir um debate que seja um debate informativo. Acho que é um momento não só de resistência, mas um momento de luta, né? E eu acho que tudo isso que a gente construiu, e aí, no caso específico, tanto do Bolsa Família quanto do Brasil Sem Miséria, aí em parceria e liderados aí pela nossa querida Ana Fonseca. Depois a gente tinha que fazer um debate do povo que quer ser pai e mãe do Bolsa Família. Agora eles desapareceram, né? Agora eles querem ser pai e mãe no Brasil. Ninguém vai ser pai e mãe do Bolsa Família. Gente, o Bolsa Família está órfão. Né? É verdade. Não é verdade? Que todo mundo era pai e mãe. Agora ficou a Ana, que é a verdadeira mãe aí, que pariu o Bolsa Família. Então, eu acho que está na hora da gente poder fazer essa disputa. Por que o Bolsa Família foi tão bem sucedido? E não é, definitivamente, não é porque ele é uma transferência monetária. É por todas as outras qualidades que, inclusive, vieram melhorando, se ampliando, e por essa construção coletiva, né? Não feita num gabinete por um bando de economistas que desconhece pobreza, que desconhece a realidade do Brasil. Então, eu tenho muita expectativa que a gente possa estar mobilizando a rede de assistência social, as prefeituras, né, os gestores municipais, e esse espaço de vocês foi fundamental. Super obrigado, e estamos juntos, viu, Guto? Estamos juntos, Marcelo, obrigado aí pela parceria, e obrigado pelo espaço. Eu vou botar aqui um comentário que eu acho que expressa o sentimento aqui dos comentários, dizendo que esse papo hoje foi fundamental para esclarecer questões que nem o povo de esquerda conhece. Muito bom. Obrigado, Cizinha, pelo comentário. E brigadíssimo, Tereza, brigadíssimo, Marcelo. Né? O Fórum Ana Fonseca agradece de coração a presença de vocês, a participação de vocês, e para frente, se possível, vamos chamar vocês de novo, vamos querer contar com a experiência de vocês para essa luta. Tá? Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Pela presença de todos. Tá? Beijo. Beijo. Tchau.